para falar sobre o tema Logística Urbana, Mobilidade e seus aspectos. Chamo a arquiteta urbanista, diretora do Planotran, Maria da Penha, por favor. Salva de palmas. É um prazer estar aqui num evento que comemora os 30 anos da Dataprom, que vem realizando esses eventos técnicos que são importantes para nós, técnicos na área de trânsito, e também pelo fato de que nós estamos na Semana de Trânsito, não na Semana da Mobilidade, na Semana de Trânsito. O Código Nacional de Trânsito foi aprovado, não sei se vocês sabem, na semana entre 18 e 25 de setembro de 1966. Eu tive a oportunidade de trabalhar bastante no Código de Trânsito Brasileiro, como Osias, como outros, eventualmente, que possam estar aqui. E discutimos a questão da Semana Nacional de Trânsito, se a gente mantinha, se colocava como proposta para os legisladores. E decidimos manter essa semana em 18 a 25 de setembro. Coincidência ou não, eu estava no plenário do Congresso, da Câmara Nacional, na verdade, quando foi aprovado a lei que criou o Código de Trânsito Brasileiro, na semana de 18 a 25 de setembro. Foi coincidência? Mudar para a Semana da Mobilidade não tem nada a ver, porque é Semana Nacional de Trânsito. Só para um comentário. Então, eu tive longas experiências de trabalho, e trabalhei 25 anos na CT de São Paulo e no DSV, que é da Administração Direta. E há cerca de 20 anos eu tenho uma empresa que, por isso, não faz pouco tempo que eu comecei. Não dá nem para esconder a idade, né, Osias, da gente? Mas a gente o trabalho de trabalhar com a questão de trânsito envolve cada vez mais a gente. Então, tem sempre assuntos novos, assuntos que nos atraem para discutir. E a apresentação que eu trouxe para vocês hoje é uma provocação mesmo, sabe? Para a gente passar a pensar em algumas coisas. Lógico que, se eu soubesse que o Marcelo ia falar o que ele falou, talvez eu não colocasse algumas coisas que podem estar repetidas com as colocações dele. Mas coisas importantes. Eu, na verdade, discuti esse assunto num curso que nós demos o ano passado, em Brasília, para o Governo do Distrito Federal, para todos os órgãos do Governo Federal na área de trânsito e transportes. Foi uma licitação do Banco Interamericano, e nós demos esse curso lá, e esse tema foi um tema que eu achei interessante, que eu coloquei lá. Quando nós falamos, só para fazer uma abordagem muito rápida, quando a gente fala de trânsito, e muita coisa ali depois, quando o Marcelo mesmo apresentou, precisa fazer o POT, né, que é o Programa de Orientação Total Programa de Orientação de Trânsito, porque eu que comecei isso em São Paulo. E fazer curso sobre isso é muito importante. Então, são cursos, quando a gente fala da semafórica, fazer a capacitação. O Zoom vai dar um curso conosco semana que vem em São Paulo sobre programação semafórica. É muito importante a gente ter profissionais capacitados para poderem discutir e poderem contratar. Né? Porque, se o profissional não está capacitado corretamente, ele vai resolver fazer uma implantação de um projeto de sinalização horizontal e pode comprar cal, em vez de comprar tinta referente ao tipo de... Isso é verdade, tá? Eu não estou contando uma mentira, isso é coisa que já ocorreu e ocorre. Então, sistemas de informação, de capacitação de pessoal, investimento nessa área é muito importante. Seja ela do jeito que for, mas deixar os técnicos capacitados para darem continuidade às informações é o que vai produzir um resultado melhor. A questão de uns 4 anos atrás, nós estivemos aqui em Curitiba, dando um curso, que também foi uma licitação do Banco Mundial que nós ganhamos, para a URBS, CETRAN e PUC.
E aí a gente veio trazer, falando assim, bom, nós viemos agora ensinar o Padre Nosso para o vigário? Não, o pessoal estava aberto, é um curso de pós-graduação, MBA, um curso, o pessoal todo da CETRAN, do IPUC e da URBS, aberto a ter discussões para melhorar o trânsito e o transporte, o uso do solo de Curitiba. Então, trazer essa questão da logística urbana foi uma decisão no sentido de trazer um pouco de provocação para a gente pensar sobre a questão da cidade. E quando a gente fala numa cidade, a gente fala, né, de uma edificação que tem umas pessoas morando e que vão levar, provavelmente, seus filhos para uma escola. E, na verdade, eu posso ter uma outra casa onde eu tenho pessoas que trabalham, que dão aula nessa escola. Então, eu começo a ter deslocamentos, e deslocamentos por modos diferentes. Tenho também a construção de edificações para trabalho, e eu saio da minha casa, deixo o filho na escola, vou trabalhar e retorno para a minha casa. Quem não faz isso? Alguém nunca fez? Muitas vezes a gente faz isso. E dizer, por exemplo, que, em janeiro, o trânsito de São Paulo melhora 20%, não, sabe por que melhora? Não sei se 20% ou 18%? Porque, na verdade, os deslocamentos marginais, eles deixam de existir. Eles passam a ser, muitas vezes, direto. Então, eu preciso entender a minha cidade. Se eu pego uma cidade que é uma cidade turística, o comportamento é diferente. Eu vou aumentar os deslocamentos no período de férias. Então, eu tenho várias edificações surgindo, os deslocamentos da cidade acontecendo, e, com isso, eu acabo tendo uma série de movimentos de viagens, que a gente chama em trânsito e transportes, que compõem esse complexo sistema que eu tenho na cidade, de deslocamentos. E se eu tenho uma casa que tem 4 pessoas que moram, né, uma residência, e se eu pego essa casa e transformo, por exemplo, essa casa num comércio, ou mesmo sem transformar a casa inteira num comércio, mas fazer uma lojinha na garagem dessa casa, eu, na verdade, já aumentei muito os deslocamentos nessa região. Se eu pego essa casa e transformo, então, numa escola, que isso é normal acontecer em muitas cidades, esses deslocamentos se multiplicam assustadoramente. Por isso, né, quando eu tenho a minha cidade e eu tenho uma transformação da minha casa numa escola, eu tenho deslocamentos que surgem de locais extremamente distantes. Quanto melhor, mais famosa for minha escola, mais vão ocorrer deslocamentos distantes. Então, quando eu penso na escola, e penso na cidade, penso na transformação urbana, eu tenho, hoje, em geral, políticas muito separadas. Mesmo quando o trânsito e transporte estão na mesma secretaria, normalmente os trabalhos são muito isolados. Eu tive a oportunidade de participar de um trabalho que se chamou ECO 21, que foi quando houve, há muitos anos atrás, houve a reunião no Rio de Janeiro sobre a questão do que ia acontecer no século XXI, e isso foi em 1990, mais ou menos, foi decidido que, em alguns estados, alguns municípios, iam fazer as propostas para o século XXI. E eu tive a oportunidade, em São Paulo, de trabalhar, representando a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, a parte de trânsito, participando junto com o pessoal da Secretaria de Transportes das outras áreas. E foi incrível, porque, embora fosse um trabalho para a prefeitura, nenhum órgão fazia o trabalho integrado ao outro. E nem queria fazer.
por mais que se tentasse discutir ações conjuntas, integradas, a gente não conseguiu. Na verdade, esse plano, se alguém tiver curiosidade, está até na internet até hoje. E esse plano, na verdade, foi uma somatória de ações isoladas de cada secretaria. E não era o que se objetivava. Então, quando eu penso então, na questão das políticas públicas, eu penso que eu tenho que pegar os programas, ações, atividades. Quando a gente fala Estado, a gente tem que entender que é o Estado como um todo, né? Os municípios, o Estado, o governo federal. Tem que pensar na participação dos órgãos públicos e das entidades privadas e empresas privadas que prestam serviços para a sociedade. E tenho que pensar que todos os serviços que devem ser prestados devem estar sendo atendidos, então, seja os mais diversos. Então, quando a gente fala de políticas integradas, políticas públicas, a gente fala, como já o Marcelo falou já agora há pouco, muito na questão do planejamento. Então, eu tenho que pensar a cidade não só isoladamente, mas pensar a cidade como um todo e formular ações mais adequadas. Então, quando eu penso a cidade como um todo, eu tenho dificuldades, porque realmente eu posso, às vezes, resolver um problema isoladamente muito bem, mas essa situação não tem nada a ver com outra que foi resolvida muito bem e as duas juntas não darem certo. Então, quando a gente fala de planejamento, a gente fala aí da gestão, também, como já foi abordado, a questão de ter meios, recursos, instrumentos para fazer o que aconteceu, o que foi planejado. Planejamento é muito importante. Então, quando eu estava na CT, eu me lembro tão bem de uma reunião, não sei se alguém conheceu o Roberto Scaringella, que faleceu, infelizmente, ano passado, ano retrasado. Foi a pessoa que trouxe, na verdade, todo esse processo de municipalização, de técnica para o tratamento da questão do trânsito. E eu estava numa reunião onde eu era a única mulher, e eram umas 60 pessoas, todos os gerentes de várias áreas. Então, e ele estava falando, não, por importância da operação, ele que criou a operação em São Paulo, operação de trânsito, que é uma grande modificação para os grandes resultados na área de trânsito. Vivenciar o dia a dia e resolver os problemas. Então, ele olhava para todo mundo, falando da operação, falando disso, e quando ele bateu o olho em mim, falou, não que planejamento não seja importante, né? E, realmente, porque eu trazia sempre a questão do planejamento para ele. E, realmente, ele acabou dando a importância devida também para o planejamento. Então, quando a gente entra, como também já foi falado bem aqui, a questão do política de mobilidade, ela foi criada, então, pela Constituição, vamos dizer, foi criada pelo governo federal, já com base na própria Constituição Federal, e deve permitir, então, as diversas políticas. E por que a gente tem que estar trazendo essas discussões? Porque, muitas vezes, de forma... elas estão sendo faladas, como foi abordado já aqui antes, os planos de mobilidade, abordado uma série de coisas, e a questão... Ninguém fala muito de relacionar tudo isso aos empregos. Como eu já mostrei naquela série inicial dos desenhos, os movimentos se dão porque tem uso do solo nas edificações. Então, como é que eu vou fazer um estudo de mobilidade sem fazer um estudo da localização ou do incentivo de empregos? Porque os deslocamentos, muitos deles, ocorrem por causa de trabalho. Então, eu preciso saber e conhecer melhor e incentivar, às vezes, a distribuição melhor dos empregos na minha região. Como foi colocado aqui também, a Lei de Mobilidade criou, então, o Plano de Mobilidade. E, nesse artigo 24, ele fala de uma série de coisas do tipo transporte público, circulação viária, enfim, muita coisa foi colocada
na abordagem, nas considerações relativas à questão do plano de mobilidade. Agora, o objetivo também colocado é que tem que ter uma visão sistêmica sobre a movimentação de pessoas e bens. Mas o que a gente vê, de fato, é que a lei de mobilidade, se você pegar e destrinchar ela, e foi uma das coisas também que a gente abordou aqui em Curitiba, bastante no curso, é a questão que ela valoriza e prioriza o transporte público como se transporte fosse a mobilidade. Aquilo que o Marcelo comentou é o que está acontecendo. A maior parte das secretarias está se transformando em secretarias de mobilidade. E, na verdade, como eu comentei, São Paulo mesmo está fazendo a campanha agora, na Semana Nacional de Trânsito, na Semana Nacional da Mobilidade. Só que, depois, quando você pensa a mobilidade como um todo, está faltando muita coisa na lei de mobilidade. Está dando um pouquíssimo, embora fale que o transporte público, o transporte não motorizado sejam prioritários, na verdade, tem um capítulo inteirinho sobre transporte público e tem alguns artigos sobre pedestre, sobre ciclista. A desproporção é muito grande. Então, no meu ponto de vista, realmente haveria necessidade de uma revisão da lei de mobilidade. O plano de mobilidade ele pode ser feito em vários níveis de aprofundamento. Quando se falou aqui, com relação à elaboração do plano de mobilidade, eu digo mais que eu acho que o problema maior é o termo de referência que está sendo feito para fazer as licitações. Como Maringá se contaram, que está fazendo técnica e preço, muitas cidades estão copiando e colando termos de referência de outras cidades, muitas vezes maiores, e estão pedindo coisas absurdas para a cidade. E, por isso, o custo do plano de mobilidade acaba sendo altíssimo. Não tem sentido você, por exemplo, levantar todas as calçadas numa cidade. Porque, quando você for fazer um projeto específico, quando chegar a hora de você tratar a questão do pedestre, aí sim você vai ter que verificar local por local para resolver o problema. Então, tem gastos feitos obrigatoriamente, nesses solicitados em termos de referência, que não tem nada a ver com o momento que a cidade vive. Então, precisa ter muito cuidado com o termo de referência, na verdade, para não direcionar. Além de tudo, o PlanMob é um guia. O PlanMob não é uma norma obrigatória que você tem que seguir tudo que está lá. E eu tenho visto realmente isso, um copia e cola do termo de referência, do edital de licitação. E as cidades, às vezes, são cidades pequenas, que poderiam fazer um trabalho menor, que estaria mais de acordo, e que estão sofrendo, às vezes, quase que o orçamento inteiro do ano, a cidade tem que gastar num plano de mobilidade. Pode também ter uma versão executiva, quando acrescenta uma visão estratégica e etc. Então, o plano de mobilidade é muito importante, é obrigatório, mas precisa tomar muito cuidado na sua elaboração. Quando a gente fala de planejamento integrado, eu falo da questão de você ter toda o trabalho desenvolvido de forma integrada. Eu tive a oportunidade de participar em momentos, tantos anos que eu fiquei na CT e DSV, em que, conforme acontecia a gestão, havia uma integração muito maior. Uma vez me falaram assim, teria que ser uma grande empresa macro, com tudo que tem de transporte público em São Paulo e de trânsito. Eu falei, mas isso já existe. Como já existe? Eu falei, a Secretaria de Transportes é esse núcleo macro. Basta fazer a gestão interna. E eu tive a oportunidade de, alguns secretários provocavam isso, faziam reuniões, faziam grupos de trabalho, onde tinham pessoas das várias, tanto na área de transporte público, como na área de trânsito, e discutiam questões ligadas à política geral da cidade. Então, depende muito do gestor.
Depende muito de quem vai conduzir, mas realmente é um trabalho muito importante de um conhecer o outro e fazer planejamento de ações de forma conjunta. Então, quando a gente fala da mobilidade urbana, a gente tem que se preocupar com o futuro das cidades, com o futuro do que vai acontecer. Fazendo um paralelo, a minha filha, ela é bióloga marinha, trabalha num instituto, numa ONG chamado Gremar, no litoral de São Paulo. Eles têm um TAC, né, um termo de ajuste de conduta da Petrobras, para fazer um acompanhamento dos animais marinhos num trecho grande do litoral paulista, como isso tem no Brasil inteiro, em todos os lugares em que a Petrobras tem suas plataformas e suas prospecções de petróleo. Por que isso? Porque, cada vez que há uma explosão para fazer qualquer prospecção, os animais são danificados, ficam machucados, perdem o rumo e, muitas vezes, vão para as praias e morrem na hora que ficam encalhados nas areias. Então, quando a gente fala disso, você fala, puxa, eu não paro para pensar nisso todo dia, né? Mas tem a ver com o quê? Com o futuro. Porque, se os animais marinhos vão morrendo, engolindo sacos plásticos, engolindo... Isso tudo tem a ver com a educação ambiental. Tem que haver com o pensamento no futuro. E isso tem a ver com políticas ambientais e, no caso, políticas urbanas, né? Então, até, se vocês tiverem disposição, ainda tem, nos finais de semana, a limpeza das praias no litoral paulista. Então, para quem quiser comparecer, então, dia 30, vou estar lá no Guarujá ajudando a limpeza das praias. Faz parte aí das atividades aí relativas a políticas ambientais. As crescentes taxas, então, de urbanização, como a gente fala do crescimento da população, crescimento das dificuldades numa cidade, têm que ser todas consideradas. A gente fala... Eu estava escutando uma entrevista com um inglês de 32 anos, em que ele dizia, eu não tirei carteira de habilitação e não vou tirar, porque está acontecendo isso em várias partes do mundo, jovens não querendo mais dirigir, indo para um caminho de utilizar o transporte público, o transporte alternativo, o transporte ativo, e saindo da questão dos automóveis, dos veículos particulares. E isso é uma questão que a gente tem que considerar, né? Um dos problemas que apareceu ultimamente, e que tem dado dor de cabeça para muitos órgãos gestores de trânsito, é o uso de skate, de patins, de patinete elétrico, skate elétrico, e assim vai. Então, tipos de Segway, tipos de transporte individual que não foi pensado. E o carro que pode ser que ande sozinho e que a gente, né, não tenha mais necessidade de ter carteira de habilitação. Modificações assim, incríveis que vêm acontecendo e que a gente tem que considerar quando a gente pensa a minha cidade. Os modos motorizados, então, eles criam muitos problemas, além de questão de poluição, a questão de acidentes, a questão de congestionamentos, então, de problemas de vida mesmo, sociais, porque os congestionamentos acabam trazendo estresse, trazendo desgaste para as pessoas, né? E os impactos mais graves que têm acontecido, além do automóvel, é a motocicleta. O grande problema de acidentes hoje no Brasil são os acidentes com moto, né? Então, é um dos assuntos que devem ser mais cuidados, mas também não pode ser feito só um trabalho específico para ele, porque eles têm a ver com o restante. Por que está ocorrendo essa passagem? Uma vez eu tive uma reunião com o DR
lá do Nordeste, e um dos problemas que estava acontecendo era soltarem os jegues nas rodovias, trocando por motos. Então, os agricultores, fazendeiros, comprando moto e largando os jegues nas estradas. Então, os acidentes com mortes de motoristas atropelando os jegues era um problema grande naquela região. Opa, eu fui muito rápida. A distribuição desigual, então, como a gente falou, da forma de usar a cidade, da forma de usar o transporte, necessita que a gente tenha uma ponderação de forma mais global. Então, pensar as cidades com novas prioridades é pensar em caminhadas, é pensar em diminuir largura de cruzamentos para ter maior segurança na travessia, medidas de tráfego calming, de tráfego moderado, muitas delas, né? E incentivar atividades de lazer em espaços públicos. Houve uma resistência muito grande em São Paulo quando sugeriram de fechar a Avenida Paulista, que é um eixo importantíssimo da cidade, aos domingos. E é uma coisa impressionante a quantidade de gente que vai para lá. As atividades que tem lá, de todos os tipos, culturais, de lazer, é uma coisa interessantíssima, porque virou realmente um ponto estratégico para isso. Criar maior número de ciclofaixas e ciclovias, mas, realmente, há necessidade de se fazer um estudo bem feito a respeito disso. Também houve uma administração anterior, estou citando os casos de São Paulo, alguns que vocês viram em jornal, ouviram, leram, ouviram, que passou de uma quantidade muito pequena de ciclofaixas, ciclovias em São Paulo para quase 400 em pouco tempo. E, com isso, como aquela foto que ele mostrou, de passar o vermelho por cima de locais onde não devia, por cima de buraco, em locais que devia ser do lado esquerdo, estava do lado direito, enfim. Houve uma crítica muito grande. Embora os ciclistas estivessem felizes porque estava se dando uma prioridade, mas a gente tem que ponderar como é que as coisas se dão. Porque, inclusive, na escala de prioridades de segurança, o pedestre devia ser o primeiro. E, na questão dos ciclistas, eles não respeitam muito os pedestres. Então, acidentes ocorreram sérios de atropelamento de bicicletas com pedestres. Até que esse processo tem que chegar no equilíbrio. Porque, também, quando toda a campanha que foi feita para os pedestres terem prioridade, alguns grupos acharam que, no semáforo vermelho, no foco vermelho, para eles teriam prioridade. E aí que também criaram outros conflitos. Então, chegar a um equilíbrio é bastante complicado. É como se você estivesse mexendo um enorme quebra-cabeça gigante. Aí você mexe, pega uma peça, vai lá, consegue encaixar, tem mais várias desencaixando em que você tem que tomar atitudes e resolver os problemas. Criar corredores, né? Planejar, projetar linhas de metrô articuladas e integradas aos outros meios de transporte. A primeira vez que eu falei, quando eu estava na CT, para o pessoal da atual CPTM, que era a FEPAS antiga, que eu falei, vamos fazer um bicicletário junto. Ele falou, imagina se a gente vai fazer. Não tem nada a ver. Eu falei, tem sim. Vamos fazer junto das estações da antiga FEPAS, a CPTM, na periferia, no subúrbio, vamos fazer integração. E acabaram fazendo. E, hoje em dia, um dos maiores formas de divulgar é o fato de dizer, mas nós temos integração com bicicleta, com bicicletários nas nossas estações de trem. Então, é coisa importante, né? Desencorajar o uso de veículos particulares individuais. Então, para você desencorajar, você tem que dar alternativas. Você não pode fazer só uma política de desestímulo. Você tem que desestimular e você tem que dar alternativa. Então, você tem que dar um transporte coletivo de qualidade. Por isso que, falando uma coisa, tem a ver com a outra. Então, se eu crio faixa exclusiva de ônibus, eu tenho que pensar no fato de que eu vou dificultar, por exemplo, o estacionamento na frente de comércio.
E aí, a vida do comércio? Eu vou acabar com a vida do comércio que eu autorizei a estar instalado? Como é que funciona todo esse equilíbrio, né, das cidades? Políticas de estacionamento integrada a outros sistemas de transporte, que também se pensou... Eu tenho projetos que eu fiz em muitos, eu acho que em 1977, por aí, integrando o sistema de transporte à política de estacionamentos integrados, né? E, com isso, foi feita uma discussão com o metrô, por exemplo. Por que não as estações de metrô terem estacionamento? Por que não estações de metrô terem área de embarque e desembarque? Nos Estados Unidos, em muitos lugares onde as cidades dormitório e o pessoal pega trem, tem a área de kiss and ride, beijar e ir até logo. Né? Porque beijar e entrar e pegar o trem. Quer dizer, é uma área de embarque e desembarque, que nem tem isso nas estações de metrô em São Paulo. Não sei como é no Rio, mas São Paulo não tem. Então, você quer deixar um passageiro, ou quer pegar um passageiro, ou quer pegar um táxi, é uma dificuldade tremenda, porque não tem onde encostar. Então, é importante, para eu incentivar que a cidade funcione melhor, eu tenho que atender essas coisas. Aí entra a questão dos veículos de carga, que fazem parte dessa vida da cidade, que é um vilão, né? E, teoricamente, aí é aquele que causa os maiores problemas, e, às vezes, causa mesmo, mas há soluções que são possíveis de serem feitas. Então, soluções de reduzir o tamanho do caminhão, de ter vamos dizer, combustíveis mais limpos, silenciosos, velocidades mais baixas, locais de integração, de distribuição de carga que a gente possa oferecer. Eu coordenei um projeto em São Paulo chamado Reescalonamento de Horários das cidades de São Paulo. E, para fazer esse trabalho, eu tive que montar uma metodologia, acabei fazendo uma divisão por setores, para poder conversar, negociar com os setores. E o setor de carga, a gente discutiu muito isso. Por que o caminhão de gás passava, na época, assim, de uma empresa um dia, no dia seguinte passava de outra empresa, no outro dia passava de outra empresa? Por que não havia como se fosse, né, um consórcio em que eles pudessem distribuir, dividir os recursos, né? Então, a carga, se você criar terminais de carga, e pensando nos vários tipos de carga, eu vou abordar rapidamente isso, a gente consegue ter melhorias também para a cidade. Por exemplo, o centro de São Paulo, onde é proibido entrar o caminhão durante o dia todo, e tem bares onde tem no calor, não tem espaço para ter tanto estoque de bebida, né, e acaba criar um sistema de carrinhos que levam as bebidas até os bares, né, no meio do tráfego da região de pedestres. Então, tem que se encontrar soluções. Incentivar a criação, então, de emprego, de serviços próximos às áreas residenciais, em que, às vezes, as pessoas possam deslocar mais facilmente e não de forma tão distante. Então, é uma questão importante, pois precisamos ter as condições de vida adequadas. Então, menos estresse no trânsito, mais condição de estar aproveitando a cidade e aproveitando onde você mora. Então, quando você tem, então, espaços também públicos que tenham essa questão ambiental agradável, melhores condições você tem de estar vivendo. Um instrumento que eu considero importantíssimo para a gente entender a cidade é a pesquisa origem e destino. E que, por exemplo, aqui em Curitiba, quando a gente começou o curso, havia uma resistência muito grande de fazer a pesquisa OD aqui. Porque toda a estrutura urbana aqui de Curitiba tem a ver com o sistema de transporte coletivo e uso do solo. Só que isso foi de uma determinada época, né? Esse local mesmo onde a gente está aqui não tem nada a ver com o sistema de transporte coletivo lá do centro. Como várias regiões residenciais não tem mais a ver.
Então, era necessário, e essa discussão ocorreu bastante no curso, que houvesse realmente uma pesquisa origem e destino aqui que pudesse ajudar melhor a definir o planejamento da cidade. E, na verdade, agora, o que eu saiba, acho que ano passado já houve uma licitação, acho que já está sendo feito, vai fazer um trabalho nesse sentido. Porque conhecer da onde as pessoas saem, para onde elas vão, é fundamental para conhecer as necessidades de deslocamento. Por isso que eu falei dos empregos. Porque, se você cria possíveis empregos em outras regiões, você não concentra tanto, você consegue melhorar a distribuição das viagens. São Paulo, eu acredito que há uns 20 anos atrás, mais ou menos, 30, foi feito uma OD, foi feita OD a cada 10, depois agora a cada 5. Então, o resultado era que 30% das viagens metropolitanas iam para o centro de São Paulo. Isso era um absurdo. 30% de toda a região metropolitana tinha um emprego no centro de São Paulo. Pode pôr aqui. Isso é você pensa, qualquer coisa. Então, um sistema de trens e de metrô para a Zona Leste, onde todo mundo não trabalha lá. Estou exagerando, todo mundo, mas a maior parte das pessoas não trabalha lá, se deslocam para o centro, não há transporte público de massa que dê conta. Então, para você ter ideia, as pessoas pegam no sentido contrário, querem ir para o centro, eles pegam no sentido contrário e entram para ficar dentro do vagão. Ou então, tem os guardas lá, de segurança, que vão empurrando as pessoas para conseguir fechar o vagão. Então, sabe, por mais que você faça, nunca vai ser suficiente, a não ser que você provoque uma redistribuição de trabalho, de possibilidades de trabalho. Desafios para o futuro. A gente tem que, então, articular trânsito, transporte e uso do solo. E temos que fazer uma preocupação. Primeira vez que eu falei que o plano diretor tinha que ter gente da área de trânsito e transporte na comissão, nossa, o secretário lá da área de planejamento ficou ofendidíssimo. Disse que isso não tinha nada a ver, que era um problema lá da Secretaria de Planejamento da cidade de São Paulo. Quer dizer, ele não tinha noção de quanto uma coisa tinha a ver com outra. Eu fiz um trabalho para o programa Monumenta, não sei se vocês já ouviram falar, que foi do Ministério da Cultura e da Unesco, e eram 27 cidades e áreas históricas no Brasil. Eu fiz em 18 cidades um trabalho de avaliação do impacto do trânsito e transporte sobre o patrimônio. E, quando estava sendo reativado o patrimônio, fazer o impacto dele no trânsito e no transporte. Porque isso é uma coisa que modifica a cidade. Quando a gente tem um uso do solo, a gente tem que saber como fazer essa relação com a cidade. Fomentar misturas de uso do solo complementares, consolidar ou promover novas centralidades urbanas, então, não manter aquelas mesmas. Então, criar novos junto a terminais, junto aos sistemas de transporte que não estejam já superlotados, que ainda tenham possibilidade de utilização por parte da população. Projetos de transportes associados à reabilitação urbana, qualificar espaços públicos envolvendo a comunidade. Então, isso é super importante, que a comunidade tem que estar junto mesmo, resolvendo, tomando decisões. Políticas de estacionamento articuladas à oferta de transporte público e carga e descarga, e preservar áreas residenciais, dando acesso ao transporte público e empregos. Muitas vezes se discute a questão de planos diretores e existem linhas do tipo, não, todas as ruas podem passar todos os tipos de transporte, não há necessidade de você preservar áreas residenciais.
Olha, eu sou favorável à preservação de áreas residenciais, porque se você tem condições de ter áreas onde as pessoas possam ter mais tranquilidade para viver, você pode perfeitamente ter dentro da sua cidade, né, esse tipo de integração com o resto do transporte, com o resto do solo, de forma a possibilitar, então, uma vida mais em condições. Só passando rapidamente, a questão, como a gente falou lá, dos polos geradores, né? A gente pode ver o polo gerador com relação à circulação, podemos considerar também a necessidade de estacionamento de parada, porque carga e descarga, muitos polos geradores têm problemas de carga e descarga, porque não tem previsão para isso. Temos que ver a questão da legislação, tanto a legislação geral quanto a legislação específica. Muitas vezes é abordado no plano diretor, mas não tem uma legislação específica. Quando a gente tem vários tipos de uso do solo semelhantes, eu crio um polo gerador horizontal que atrai violentamente, e eu não tenho legislação focada nisso. Então, isso também é importante de se avaliar. E a questão de por que a gente analisa polo gerador, né, para diminuir o impacto no trânsito de passagem para a população, criar situações de que o polo gerador consiga absorver a maior parte dos impactos que ele ocasiona, né? Então, tenho que cuidar da circulação, do acesso dos pedestres a esse polo gerador, enfim, tenho que criar espaços para uma integração modal. E o que acontece, eu vou passar, isso aqui é que tem a questão do tempo aí, por isso estou passando um pouco mais rápido. Esse aqui, por exemplo, se eu tiver, a partir do projeto, as condições de fazer um acompanhamento melhor do que está acontecendo, de aprovação, tanto pela área de trânsito e transporte, como pela área de edificação da prefeitura, eu posso conseguir ter, no auto de conclusão, a implantação de medidas mitigadoras, medidas que reduzam o impacto daquele polo gerador que está sendo implementado. Muitas vezes se fala de polo gerador pensando em shoppings. Não, eu tenho vários tipos de edificações que podem ser não residenciais, edificações, por exemplo, públicas, que muitas vezes não são analisadas como polos geradores, terminais de ônibus, são polos geradores, né? Tenho que ter consciência de que eu estou também trabalhando, até com edificações, como eu mostrei, uma escolinha, ele pode ser tratado como polo gerador. Então, aqui, atividades como micropolos, quando são adensadas, eu tenho, por exemplo, áreas onde eu tenho várias lojas iguais, ou então tenho vários restaurantes iguais, e assim, iguais, eu digo, o mesmo tipo, fazendo atendimento. E aí a gente vê, né, os polos geradores mais conhecidos como polos geradores, muitas vezes não são tratados como polos, e outros que não são tratados como polos são, né? Uma rua de pedestre, por exemplo, uma feira, né, de artesanato, aí vem, por exemplo, região de terminal de ônibus, e aí um terminal de ônibus que pode ser limpo ou sujo. Isso aqui é uma parte externa que mostra também um polo gerador. Aqui não é para brincar com o zoom, mas certo, aí tem uma foto aí que o Zoom está fazendo, brincando aí com propaganda, né? Bicicletário próximos é um pequeno polo gerador. Esse aqui é uma estação de trem na Alemanha, numa cidade pequena, em Heidelberg, onde as pessoas chegam, tem tanta demanda. Quando eles fizeram o bicicletário, não imaginaram que ia acontecer isso. Então, você imagina como é que você pega a sua bicicleta ali. Você não pega, você pega a primeira que você conseguir pegar, porque no dia seguinte você vai colocá-la de novo lá. Então, regiões onde eu tenho um comércio pequeno, mas um do lado do outro, eu tenho que ter carga e descarga.
e, por isso, eu acabo tendo também condições de fazer, às vezes, carga e descarga de forma ruim, como essa, né? Por exemplo, fazendo em fila dupla. O sistema urbano de carga, ele é bem complexo, né? Porque eu tenho a distribuição física das cargas, mas eu tenho toda a parte do processo urbano, e eu tenho a natureza das cargas, por um lado. Por outro lado, eu tenho... É um dos maiores problemas nas áreas urbanas. Quando a gente fala de mobilidade, eu tenho que saber que o transporte de mercadorias ele pode acontecer de muitas formas, ele pode ser gerado dentro da cidade, ele pode ser gerado fora, ele pode ser rotineiro, pode ser eventual, pode ter parâmetros de carga excedente, perigosas, e aí, cada uma delas, eu tenho que ter um tratamento específico. Preciso conhecer, preciso saber como atender. E a carga, existe um trabalho assim, a distribuição de carga fica quase que num contraditório, porque eu tenho a questão do investimento necessário para os caminhões circularem, para os caminhões se mobilizarem para fazer a carga e descarga, e, por um lado, eu tenho, do outro lado, todo o interesse dos distribuidores de carga, dos transportadores, de fazer um transporte da carga que está sendo contratado. Vocês estão vendo hoje a discussão, esses tempos todos, aí com relação ao frete, ao custo de frete de âmbito nacional. Então, no âmbito dos municípios, a gente tem vários problemas, não tão semelhantes, porque não estamos discutindo o frete, mas estamos discutindo a forma como está ocupando as vias da cidade. Então, sob a ótica da iniciativa privada, eu preciso de acessibilidade, mobilidade, transporte seguro, custos, produtividade, eficiência. Então, eu quero resolver a melhor possível a distribuição. Sob a ótica dos órgãos de trânsito da população, perturba o trânsito, é necessário para a sobrevivência da cidade, tem um impacto negativo na vida dos moradores e dos ciclistas, por isso é considerado um grande vilão. Mas não pode ser tratado como um grande vilão. Ele tem que ser tratado como parte da mobilidade da cidade. Então, quando a gente fala aí da carga urbana, a gente fala de várias situações onde tem não só um tipo de transporte que a gente está habituado, mas poderia ter um tipo de transporte integrado de ferrovia com rodoviário. Quem sabe um dia o Brasil se transforma num Brasil ferroviário, que seria o meu sonho, de poder realmente se deslocar pelo Brasil inteiro com transporte ferroviário, né? E a carga também. Esse aqui é só um exemplo para mostrar como nós ficamos defasados das coisas que são feitas na área de carga nos outros países. Então, a gente está sempre deslocado muitos anos, né? Cerca de 10 anos, às vezes, de decisões que são feitas, tomadas em outros países, a partir do momento que a gente consegue trazer essas coisas para o Brasil. Por isso, né, a questão importante daquelas políticas que a gente começou no comecinho, que estavam separadas, serem todas integradas, estarem sendo o trabalho de forma integrada para eu ter bons resultados. Não é fácil, é difícil. Mas eu me lembro de um pessoal do Canadá, de Toronto, e Montreal, que vieram ao Brasil há muitos anos atrás e vieram a São Paulo falar sobre cidades saudáveis. E eles usaram uma frase que Toronto e Montreal, que a gente tem ideia de que são cidades perfeitas, maravilhosas, saudáveis, seguras. Não era bem assim. Então, se transformou no momento em que foi feito um planejamento integrado com a participação da comunidade. Uma frase, que é isso que, na verdade, resume tudo isso que eu já apresentei. Vocês, aqui, eu gostaria de convidar agora a fazer meu marketing,
gostaria de convidar vocês para acessar o nosso site, e que a gente tem, o nosso maior foco são os cursos de capacitação, a gente dá consultoria, mas é muito mais a parte de capacitação, temos cursos de pós-graduação, MBA, temos vários cursos programados, inclusive, cadê o Zoom? O Zoom não está aí? O curso que o Zoom vai dar semana que vem, terça, quarta e quinta, sobre programação semafórica, já confirmado. Então, agradeço vocês a atenção que vocês deram.